enfermagem cirúrgica, mais uma aula hoje, onde estaremos falando do pré-operatório. Professora Silaneia, enfermagem cirúrgica. Vamos então dar início à nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre pré-operatório. Bem, pré-operatório nós chamamos de pré-operatório aquele período que começa na admissão do paciente, ele vai até o momento da cirurgia. E quais seriam os objetivos desse pré-operatório? Primeiro, preparar o paciente para uma cirurgia corretamente, uma cirurgia adequadamente. Então, esse preparo ele deve ser um preparo adequado. Segundo objetivo, diminuir os riscos no intraoperatório. Quando eu falo intraoperatório, é durante o momento operatório. Evitar complicações e desconfortos no pós-operatório do paciente. Então, basicamente, nós temos 3 objetivos importantes: o preparo adequado do paciente, a diminuição dos riscos no intraoperatório e evitar complicações e principalmente os desconfortos que são comuns no pós-operatório. Quando a gente fala em preparo pré-operatório, a gente vai pensar aqui rapidamente em 3 tópicos importantes. O primeiro dele, o preparo psicológico. Quando a gente se refere a preparo psicológico, a gente está falando daquele momento em que o paciente ele toma consciência de como vai ser aquela cirurgia, ele se preparar emocionalmente para o pós-operatório, isso daí também é importante, ele conhecer os riscos, as complicações que possam ocorrer, a sua saída do centro cirúrgico, se ele retorna para o quarto, para a enfermaria, ou se ele vai direto para uma UTI, por que ele tem que ir para a UTI. Então, esse preparo psicológico aqui é importante, normalmente ele é feito pelo médico e ele é complementado por nós da enfermagem. Então, sempre o paciente ele lembra de alguma dúvida e aí a gente tenta tirar aquela dúvida ali naquele momento que é o pré-operatório. O preparo religioso, isso daí vai depender da fé de cada um, da credibilidade deles, em quem acreditam. Então é importante aí esse momento onde o próprio paciente, ele se concentra, cada um com a sua religião. A gente da enfermagem não interfere na religião das pessoas, isso daí tem que ficar bem claro. Então a gente ajuda. Se ele precisar da presença de algum líder religioso, a gente pode estar fazendo esse intermeio, comunicando a família para chamar. Então é importante a gente ter ciência que nós somos esse meio de ajuda do paciente naquele momento. E o preparo físico, que é basicamente nosso, da enfermagem, que é o preparo de todos os cuidados que nós temos que ter com aquele paciente no pré-operatório, é o que nós vamos estar falando neste momento. O pré-operatório imediato, é aquele que antecede 24 horas antes da cirurgia. Então, é de preparar o paciente psicologicamente, controlar os sinais vitais, orientar o paciente para algum exame que ainda tenha que ser feito antes da cirurgia, controlar peso, eliminação urinária, intestinal, observar e orientar aquele paciente quanto à alimentação dele. A gente às vezes tem cirurgias, principalmente as cirurgias intestinais, que o preparo ele antecede as 24 horas. Às vezes o paciente ele precisa estar fazendo aí um preparo durante uma semana. Para poder a gente estar tendo aquele preparo correto para o nosso paciente. Então, a orientação quanto à dieta, quanto aos jejuns, isso daí é importante. Observar e orientar também quanto à higiene daquele paciente. Então, se é um paciente que precisa de um cuidado de a gente orientá-lo como deve ser feito aquele banho, com que produto vai fazer aquela higiene. Então, essa orientação básica do paciente, ela faz parte da enfermagem. Deve-se explicar também ao paciente
no pós-operatório. Isso daqui é importante, é aquele preparo que nós falamos. Que ele pode ficar com sondas, ele pode vir com drenos, com imobilizadores. Isso daí vai depender do tipo da cirurgia que ele vai ser submetido. E orientá-lo também quanto às visitas e a permanência de familiares, porque o paciente no pós-operatório ele fica muito tenso, ele precisa, né, de um acompanhamento familiar, pelo menos saber que a família está ciente, que a família está por perto. Então isso daqui é muito importante para ele. O pré-operatório imediato é aquele período que ele começa na véspera da cirurgia e vai até o momento de iniciar o ato cirúrgico. Então, normalmente, né, as cirurgias eletivas são aquelas cirurgias programadas. Dependendo do tipo da cirurgia, às vezes o médico solicita que o paciente interne um dia antes, né, 2 dias antes. Então, isso daí vai ter a ver com esse preparo pré-operatório, tanto imediato quanto mediato, que a gente já falou. Então, esse imediato ele começa na véspera da cirurgia e vai até o início do ato cirúrgico. E o que consiste esse preparo pré-operatório imediato? Primeiro, a higiene corporal, o preparo intestinal, isso aí é importante, o jejum, às vezes uma lavagem intestinal. Então, esse preparo intestinal ele é importante. A alimentação, que nós já falamos, né? O jejum, fazer uma dieta, então a dieta zero normalmente no pré-operatório. A tricotomia, ela hoje, né? Anteriormente a gente fazia tricotomia na véspera da cirurgia. Hoje já existem, né, algumas controvérsias quanto a isso, porque o tecido ele é lesionado na hora da tricotomia e aí ele fica mais exposto, né? Quanto mais tempo aquele tecido é lesionado, ele fica mais exposto a micro-organismos. Então, existem médicos que fazem a tricotomia imediatamente antes do paciente ir para o centro cirúrgico. Outros já optam por fazer no centro cirúrgico. Então, essa tricotomia aí vai depender da conduta médica, da prescrição médica para aquele tipo de cirurgia. Assistência de enfermagem imediatamente antes da cirurgia. Então, o paciente, a cirurgia dele está programada para as 9 horas da manhã de hoje, e aí a gente precisa ter esse cuidado antes dele ir para o centro cirúrgico. O que a enfermagem faz quando assume o plantão? Checar o jejum do paciente, né? Já pensou se o paciente acabou comendo, bebendo alguma coisa, ele chega no centro cirúrgico e aí ele fala isso lá, e aí o médico ele vai ligar para a enfermagem para reclamar, e aí ele está com razão, porque a enfermagem não checou esse ponto aí antes dele ser encaminhado para o centro cirúrgico. Segundo, verificar a higiene corporal, se aquele paciente já tomou banho, se a área está tricotomizada, ou rever a prescrição da tricotomia, prender os cabelos do paciente com uma touca, com um gorro adequado, oferecer aquela camisola cirúrgica que a gente tem descartável, verificar as unhas, se o paciente está com a unha curta, se está sem esmalte. É importante o paciente não ir para o centro cirúrgico com todas as unhas pintadas, né, com uma cor escura, vermelho, porque no momento, né, da avaliação, da anestesia, no momento intraoperatório, às vezes precisa se checar, né, como é que está a perfusão cutânea daquele paciente. E aí a gente observa no leito ungueal, observa-se na unha, será que aquela unha dele está ficando cianótica? E aí é mais fácil de se observar. E aí quando a gente tem aquele esmalte bem escuro, isso dificulta a visualização durante a cirurgia. Então é importante aí, se tiver todas as unhas bem feitinhas, a gente pode até tirar uma ou duas, pedir para tirar uma ou duas unhas, pelo menos, para deixar ela mais visível. Mas a orientação sempre quando for para uma cirurgia,
optar por um esmalte bem clarinho, incolor, né? Ou até nenhum. Isso daí é importante. Retirar joias, próteses. Então, se o paciente ele tem uma prótese dentária, auditiva, o que ele tiver, é necessário essa retirada antes do paciente ser encaminhado para cirurgia. E o que a gente faz com essas próteses? Entrega aos familiares, entrega ao setor competente identificado. A gente é cuidado nosso. Então, é importante quando a gente retira uma prótese de um paciente, a gente cuide dela como se fosse nossa. Então, a gente coloca o nome do paciente, identifica com o leito, com a data, entrega para o familiar, dependendo da prótese, dependendo se for um aparelho caro, alguma coisa, uma prótese auditiva que acaba cara, é importante até a gente registrar no livro, um livro de protocolo, de entrega, e o familiar assinar que está recebendo. Isso evita, desculpa, isso evita problemas futuros. Porque pode um perder, dizer que não recebeu, que a enfermagem não entregou. E aí, quando a gente não tem essas coisas relatadas, a gente acaba se complicando. Orientar o paciente para que ele esvazie a bexiga antes dele ir para o centro cirúrgico. Então, chegou o maqueiro, a gente já providencia tudo isso, fala com o paciente para ele tentar urinar antes dele ser encaminhado. Vimos, né, verificamos nos sinais vitais, anota-se se tiver alguma anormalidade, um aumento de PA ou uma queda, o que a gente observar de anormal deve ser registrado, deve ser comunicado. Se tiver prescrito, observe aqui, medicação pré-anestésica, se tiver prescrição ou se for uma rotina do hospital. Então, essa medicação pré-anestésica é importante. Anotar todos os cuidados prestados àquele paciente, suas condições no seu prontuário, os exames que ele tiver feito, que estiver com ele, devem ser encaminhados. E aí, só então, a gente vai encaminhar o paciente ao centro cirúrgico. Então, a gente viu aqui a assistência de enfermagem imediatamente antes da cirurgia. Bem, terminamos aqui esses cuidados e a gente volta em um próximo vídeo falando aí dos cuidados no pós-operatório do paciente. Até o próximo vídeo.